الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, inshallah, vamos tentar aproveitar este tempo para tanto esclarecermos a respeito de alimentos e a sua licitude, isto é, aquilo que o Sharia permite a sua ingestão e aquilo que o Sharia proíbe e aquilo que o Sharia, portanto, não falou abertamente se é proibido ou é permitido. E com isso vamos, portanto, termos que nos posicionar quando se trata da ingestão de alimentos, qual deve ser o procedimento e o posicionamento segundo os ensinamentos do Sharia. Para começar, os juristas muçulmanos vieram clarificar este tópico de ingestão de alimentos baseando-se no versículo do Surat Al-An'am, versículo número 119. E eles esclarecem dizendo que, em princípio, todo tipo de alimento, a sua ingestão é permitida. Todo tipo de alimento, a sua ingestão é permitida no Sharia, excepto aquele que o Sharia especificou ou determinou a sua proibição. Então nós partimos do princípio, qualquer tipo de alimento, enquanto ele não ter uma referência de proibição dentro do Sharia, nós temos que estar à vontade na sua ingestão e não podemos impedir a ninguém, portanto, de consumir este alimento. Por quê? Porque o próprio Sharia não determinou, não proibiu. E tudo aquilo que tem a ver com o Sharia, nós, portanto, aplicamos segundo os ensinamentos do Coran e do Sunnah. E os juristas baseiam-se neste versículo onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ. O Coran, o Sharia, já detalhou, já explicou detalhadamente, portanto, aquilo que é vos proibido do seu consumo. O Sharia já detalhou, já explicou aquilo que é haram, é proibido a sua ingestão. Illa malturirtum ilayhi, excepto aquilo que vos for levado a consumir por força maior. Como que é? Por exemplo, você está numa determinada região e sabe-se que devemos consumir aquilo que foi sacrificado em termos de animais, aquilo que foi sacrificado em nome de Allah. Você chega numa determinada zona, é obrigado a consumir isto. Ou não, trazem a carne de porco e logo dizem que, olha, ou você come ou morre. Aqui você está na situação de ikrah, força maior, porque você aqui não tem escolha. E o Islã, uma das coisas que preserva é a vida humana. Daí a pessoa deve escolher viver. Deve escolher viver e consumir esta carne de porco que lhe foi obrigada. Então, por isso aqui o versículo diz que Allah subhanahu wa ta'ala já explicou detalhadamente aquilo que nos é proibido a sua ingestão, excepto aquilo que nós formos forçados ao seu consumo, isto é, por força maior. Estes que já foram mencionados que são harams, aí nós não temos outra alternativa. Portanto, este é um dos exemplos de força maior. E o que vem reforçar o ayah, o versículo, é o hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, onde diz: rufi'a an ummati al-khata' wa-nisyan wa mastikruhu alayh. Então, é levantada a pena, ou melhor dizer, não é penalizado o meu ummah naquilo que ele for a fazer por esquecimento. Alguém esquece, por exemplo, está de jejum e esquece-se, começa a comer. Então, neste caso, ele é perdoado. Aquilo que fazer por esquecimento e aquilo, portanto, que for a fazer por força maior.
a título de exemplo, o que acabamos de ver, aliás, que acabamos de citar, aquilo que for a fazer por força maior. E força maior aqui também entra se alguém está numa determinada região ou está de viagem e lá não tem nada para ele consumir, está numa fome extrema, e se ele não comer, pode vir a pôr em causa, portanto, o seu estado em si ou a sua própria vida. Então, este caso também considera-se mukrah, uma pessoa que está, portanto, com uma força maior, mesmo que nesta região não exista nada, excepto algo que é haram, ou carne de porco, ou animal que foi sacrificado em nome, portanto, de ídolos, e não há outra alternativa, já tentou, já procurou, não há maneira. Aqui também entra no hadith e neste versículo que é mukrah, este faz por força maior. Nestas circunstâncias a pessoa pode ingerir este alimento. Mas aqui o mukrah não é você olhar para o seu lado e dizer que não há nada por aqui e você logo de seguida começar a comer. É preciso procurar e não ter outras alternativas. Dizer que este versículo, portanto, já detalhou tudo o que nos é proibido segundo o Sharia. E o versículo também vem clarificar que dentre os alimentos existem aqueles que são permissíveis o seu consumo, existem aqueles que são proibidos o seu consumo e existem aqueles alimentos que o Sharia não falou nada, manteve-se calado, não disse se é haram ou é halal. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, neste último ponto, onde Allah subhanahu wa ta'ala, portanto, manteve-se calado e não determinou se este alimento é haram ou é halal, não foi mencionado no Coran sobre a respeito da sua proibição, nem no hadith não foi mencionado a respeito da sua proibição. Da mesma forma, também não foi mencionado a respeito da sua permissão. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Inna Allah farada fara'idun fala tudayyuha. Saibam que Allah subhanahu wa ta'ala estipulou obrigações, regras, normas e obrigações, portanto, não desperdicem a prática destas normas, destas obrigações. Wa hadda hududan fala ta'taduha. E também criou limites de cada coisa, portanto, não passem destes limites. Wa harrama ashya'a fala tantahikuha. Allah subhanahu wa ta'ala também proibiu a ingestão de alguns alimentos e de algumas coisas, portanto, não pratiquem estas coisas que vos foram proibidas. De seguida diz: وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا. E Allah subhanahu wa ta'ala não falou se é halal ou é haram, manteve-se calado em determinados assuntos, seja estes assuntos civis ou assuntos que têm a ver com a ingestão de alimentos. Rahmatan lakum, esta como uma forma de compaixão e misericórdia para com o seu povo, para com a sua criatura. Allah manteve-se calado não porque esqueceu-se de determinar se isto é permitido ou é proibido. Allah não esqueceu. Conforme Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran: وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا. O seu Senhor não esquece. Portanto, esta qualidade de esquecimento não é adequada a Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, a estas coisas que Allah subhanahu wa ta'ala calou, não determinou no Coran, não no Sunnah, esta é como uma misericórdia, portanto, para suas criaturas, não porque Allah subhanahu wa ta'ala se esqueceu. Então, qual deve ser o posicionamento do muçulmano quando se depara com a situação de um animal ou de um alimento em que o Sharia, portanto, não falou a respeito dele? Aí o procedimento deve ser aquilo que o próprio Sharia também já nos ensina. E nós mais em frente havemos de ver que todo tipo de alimento ou bebida que é prejudicial à saúde ou que contém veneno ou tudo aquilo que pode vir a criar danos humanos, aí este alimento é proibido. Agora, se encontrarmos um determinado animal ou alimento, seja cereais ou em farinha, e o Sharia não está claro da sua determinação se é permitido ou é proibido, aí nós olhamos para este mesmo alimento se
entra nesta classe dos alimentos que prejudicam a saúde, ou contém algo que possa prejudicar a saúde humana. Se não contém, portanto, entra na regra de que isto é permitido. Por quê? Porque o Sharia não está claro. Aí já nós vamos ver que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dentre esses alimentos, existem aqueles alimentos que são permitidos, mas o instinto humano, a pessoa em si, não gosta. Ou quando come, portanto, não é compatível com o seu organismo. Mas não significa que isto seja haram. Uma coisa é você não gostar de ingerir um determinado alimento, e outra coisa é este alimento ser proibido em termos do Sharia. E dentre estes animais ou estes alimentos, temos aqueles alimentos que o Sharia determina a sua licitude, que estes alimentos são halals. Então estes estão bem claros. Quando este tipo de alimento, já nós não temos nenhuma dúvida, nós consumimos sem receio nenhum, porque o Sharia determinou, falou abertamente que este, portanto, alimento é permissível o seu consumo. E nesses alimentos nós encontramos animais. E é neste ramo de alimento que tem criado, portanto, grandes desconfianças, desconfortos e até algumas pequenas divergências a respeito, portanto, da sua ingestão ou do seu consumo. E os animais, podemos encontrar aqueles animais que são determinados pelo Sharia, que são chamados Bahimatul An'am. Bahimatul An'am refere-se, ou está identificado o que são, refere-se ao cabrito ou ovelha, camelo ou boi. Então, estes estão claros e o Coran falou claramente que são alimentos halals. E existem outros animais que não estão determinados claramente que esses, portanto, são halals o seu consumo. E dentre esses animais, existem aqueles animais que nós encontramos, portanto, no mar. Por exemplo, peixe. Ou encontramos raia. Encontramos outros animais, outras espécies que nós, portanto, só podemos encontrar no mar. Então, segundo aquilo que o Coran nos ensina no através do versículo que se encontra no Suratul Ma'idah, número 96, Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Uhilla lakum saydul bahr wa ta'amuhu mata'an lakum wa lis-sayyara." É vos tornado lícito, é halal para vós o consumo e a pesca, é vos permitido a pesca e o consumo de tudo aquilo que provém do mar. É vos permitido a pesca e o consumo de tudo aquilo que provém do mar. Mata'an lakum wa lis-sayyara. Esta é uma provisão para vós e também é vos permitido navegar, portanto, nas águas salgadas, no oceano. Ibn Abbas, radiyallahu anhu, também reforça este ayat através de um hadith, onde diz: certa vez um homem foi ter com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e disse: "Ya Rasulallah, ó mensageiro de Allah, inna narkabul bahr." Nós, portanto, navegamos ou viajamos constantemente na via marítima. "Wa nahmilu ma'ana al-qalil min al-ma." E nesta viagem marítima nós levamos nossa provisão e levamos um pouco ou pouca quantidade de água, que é para nos servir durante esta viagem. E quando chega o tempo de salat, nós ficamos duvidosos, porque a água é pouca. Sendo pouca esta água, se nós utilizarmos para fazermos o wudu, a ablução, portanto, atishna,
ficaremos com sede, porque vamos gastar esta água e não teremos nada para beber. Afanatalla'u bima'ul bahr. Será que é-nos permitido fazermos wudu com a água do mar, já que esta água que temos é para consumirmos e, portanto, confeccionarmos nossos alimentos? E nós tememos, portanto, acabar esta água antes do destino. E como é que nós vamos nos arranjar no decorrer da viagem? Então, será que nós podemos fazer a ablução ou o wudu com a água do mar? O profeta Muhammad SAW, em resposta, não disse sim, pode, portanto, fazer o wudu com a água do mar. Foi uma resposta abrangente. Ele questionou uma coisa, mas a resposta veio abrangente, portanto, para prevenir outras supostas questões. O profeta diz: "Huwa at-tahuru ma'uhu, al-hillu maytatuhu." Saiba que a água do mar, ela é pura e purificadora, e tudo que vem, portanto, que encontrarem nela é halal, é permissível o seu consumo. Portanto, este sahaba, a preocupação que ele teve em procurar saber era de o uso da água do mar para a ablução. Mas o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi abrangente, e esta é uma das qualidades que o profeta havia lhe concedido perante Allah subhanahu wa ta'ala, que era jawami' al-kalim. Isto é, uma palavra, uma resposta, tanto vinha cobrir várias questões e várias inquietações. Então, a partir deste hadith e deste versículo, nós temos um suporte, temos uma base legal, que tudo o que vem do mar, o seu consumo é halal. E também fazer o wudu com a água do mar, também o wudu é válido. Mas aqui, neste ponto, existe alguma divergência no seio de juristas. Alguns, a questão aqui, já que se diz tudo que vem do mar é halal, e outros questionam mesmo a baleia, porque, ao nosso ver, nós voltamos para camarão, peixe, lula, polvo, ameijo e outras espécies marinhas. E quando encontramos a baleia ou aqueles golfinhos ou outro tipo de animais que lá vivem, nós começamos a ser receosos, que não, há aqueles animais que são violentos, atacam no homem. Será que também são permissíveis o seu consumo? Segundo o hadith e o versículo de Allah, não proibiu estes animais o seu consumo. Não proibiu estes animais, portanto, o seu consumo. Mas aqui surge uma divergência na tartaruga marinha. A tartaruga marinha, a divergência que surge é que alguns dizem que é makruh, é detestável o seu consumo. E alguns levam este grau de ser detestável para o karahat at-tahrim, ao ponto de, quer dizer, eles dizem que é detestável ao ponto de aproximarem no haram. E nós já temos estes dois dispositivos que diz tudo que vem do mar é halal. Então, qual é o posicionamento em que nós devemos tomar? Na tartaruga marinha, a questão que leva a esta divergência é que este é considerado, segundo os juristas, hayawan al-barma'i. Este é um animal, é um anfíbio. Vive no mar e vive na terra. E segundo aquilo que se diz, ele choca os seus ovos na margem do mar. Então, por causa deste tempo em que esta tartaruga passa, portanto, um tempo fora do mar, é esta questão que levanta a divergência no seio dos juristas, dizendo que não, este já não é animal do mar, porque num determinado tempo ele também passa aonde? Na terra. Daí não pode entrar no hukum ou na norma
daqueles todos os animais que vivem, portanto, no mar, porque esses outros peixes não têm nenhuma oportunidade de vir viver fora, só vêm fora quando for para ser consumido. E os outros trazem, portanto, uma opinião que não, é halal, sim, mas deve ser sacrificado, como a gente faz com outros animais, com a galinha, com o cabrito, deve ser sacrificado. Por quê? Porque este também vive na terra. E os outros trazem, portanto, uma interpretação que é para aqueles que dizem que não, é haram, não pode ser consumido, dizem que não, porque ele choca vários animais, vêm na margem, porque lá saem cobras, répteis, os répteis vão para lá, os do mar vão para lá, e os do mato também desaparecem. Então, mas todas estas opiniões, estes outros juristas usaram aquilo que se chama Dalil Aqli, usaram o seu bom senso, não trouxeram uma base sólida, legal, que tem a ver com o Sunnah ou o Coran. Eles, portanto, olharam para a tartaruga marinha e olharam, portanto, para este tempo em que ele sai deste habitat, que é do mar, e volta, vive em dois habitats. Então, aí criou dúvida em alguns juristas no que diz respeito à classificação deste animal. Mas, baseando-se naquilo que o Coran e o Sunnah diz, aqui não há, conforme dizem os alimos versados em matéria de princípios da jurisprudência, la ijtihada ma'an nas, não se utiliza o bom senso no local onde existe um dispositivo mais forte, que é o Coran ou o Sunnah. Este bom senso utiliza-se em caso de não existência clara do Coran e do Sunnah. Já que o Coran e o Sunnah já clarificou, não há espaço, portanto, do uso do bom senso. Portanto, esta é a pequena divergência que tem ocorrido a respeito, portanto, deste animal. E outra espécie de animal é animal que vive na terra, que nós pastamos, que nós acabamos de citar. Já falamos, portanto, daqueles animais que o Coran já determinou e o Sunnah determinou. Quanto a estes, não há dúvida alguma, portanto, na sua licitude. A pessoa não tem que ter nenhum receio no seu consumo. No caso do Bahimatul An'am, acabamos de citar, que é cabrito, ovelha, boi ou o camelo. Estes estão claros e determinados neste versículo. Mas existem aqueles outros animais que o Sunnah, portanto, e o Coran não clarificou desta forma, não falou de que estes animais são permitidos. Então, estes entram naquele grupo que nós falamos, daqueles animais que o Sharia não falou claramente como uma misericórdia de seu ummah, de sua criatura, não porque Allah subhanahu wa ta'ala esqueceu-se. E isto dá mais conforto a nós, e nós muitas das vezes nos dificultamos nesses assuntos quando não sabemos nos posicionar. Epa, será que eu posso comer isto? Será que não posso comer? Não tem que haver dificuldade, ou não devemos nos prejudicar em determinados períodos e não sabemos o que é que podemos comer, porque o Sharia já explicou como é que nós devemos nos posicionar em caso, portanto, de necessidade de ingestão destes animais. E Allah diz no Surah Al-Ma'idah: "Uhillat lakum bahimatul an'am illa ma yutla alaykum." Allah tornou halal, lícito, esses animais que acabamos de citar, excepto aquilo que vos foi prescrito a sua proibição. Então, aquilo que está proibido claramente, aí nós não temos que desafiar as ordens de Allah, devemos cumprir. Mas aquilo que não está claro e não entra neste grupo daquilo que tem um veneno ou tem prejuízo, portanto, aí nós não podemos, portanto, deixar de consumir. Por exemplo, vamos falar de cavalo. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam proibiu aos seus companheiros
o consumo de Humur Ni'am. Humur Ni'am era uma espécie de camelo que era usada, que era muito veloz e considera-se cavalo muito caro. Cavalos vermelhos. Eram cavalos vermelhos que eram usados para batalha, eram velozes e resistentes em viagens. Este tipo de cavalo, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam proibiu o seu consumo, mas permitiu outro tipo de cavalo que não seja daquela espécie. Outro tipo de cavalo que não seja daquela espécie de cavalos vermelhos que eram considerados mais velozes e resistentes em viagens. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, através de um hadith narrado por Ibn Abbas radiyallahu anhu, ukila ad-dabbu ala ma'idati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, comeu-se um lagarto. O profeta consentiu em sua mesa um sahabi a comer um lagarto, mas ele não gostou, estranhou, o seu instinto estranhou. Da mesma forma que todos nós, existem alimentos que nós estranhamos, não porque sejam proibidos, mas para mim não vai de acordo com o meu instinto, eu não gosto. A título de exemplo, há pessoas que não gostam de comer queijo, não se sentem bem. Há quem não se sente bem comer ovo. Até pode comer a parte da clara, mas a gema não come. Agora, se ele não come a gema por uma determinada razão pessoal, não vai dizer que não, isto é haram porque eu não gosto, porque o Sharia não disse que isto é haram. Portanto, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam consentiu, que significa há certos alimentos, se nós não gostamos, não devemos proibir ou dizer que este é haram, porque eu é que não gosto, mas o Sharia já permitiu. Está aqui este hadith onde o profeta, portanto, ele consentiu o consumo ou a ingestão de lagarto em sua mesa, e ele esteve presente, não proibiu e nem disse que era haram. Deixou a este sahabi, consumiu. Da mesma forma, é-nos permitido o consumo de gafanhoto. Há quem pode achar que pronto, gafanhoto para mim é um inseto que não vale a pena o seu consumo. E aqui entra outros tipos de insectos. Muitas das vezes, nesta matéria de alimentos, nós temos visto que pronto, não pode consumir um determinado alimento. Quando perguntas porquê, porque contém lá insecto. Porque na sua composição contém insecto. É preciso clarificar para as pessoas que tipo de insecto é este. É prejudicial à saúde? Contém algum veneno? Se tem prejuízo à saúde, se estiver provado que isto prejudica a saúde, não há dúvida alguma que nós devemos abandonar o consumo deste alimento. Agora, este insecto não tem algo contra o Sharia? O Sharia não falou nada a respeito deste? Então, não devemos dizer que não, o consumo deste alimento é haram. Por quê? Porque tudo que deve ser determinado que é haram, o Sharia já colocou as normas e as regras, portanto, de que isto é haram. E tudo que é halal, o Sharia também já determinou que isto é halal, o seu, portanto, consumo. Portanto, esta é a regra, é a norma que os juristas, portanto, nos trazem para nos conduzirmos em situações destas. E o Sharia também determinou animais que contêm garras, e este ataca, seja outros animais ou humanos, através destas garras. Este animal não deve ser consumido. Se existe um animal que tem garras e ataca homens, assim como outros animais, através destas garras, portanto, aí o Sharia já determinou que este animal, independentemente da sua espécie, é proibido o seu consumo. Da mesma forma, o Sharia também especificou, portanto, todos aqueles animais que contêm dentes caninos e ataca, seja animais ou humanos, através destes dentes, também está claro que o consumo deste tipo de animal, portanto, é proibido. Portanto, estes são as normas
e as regras que o Sharia coloca, portanto, para nos conduzirmos em situações em que nós, portanto, queremos ingerir alguns alimentos. E existem aqueles alimentos que o Sharia também determinou que são detestáveis. O Sharia claramente determinou que este alimento é detestável o seu consumo. E existem aqueles que o Sharia, portanto, não clarificou se é detestável ou não, manteve-se em silêncio. Também a regra e a forma de procedimento é a mesma. Devemos olhar se este alimento que o Sharia não determinou ou não clarificou se é detestável, é prejudicial à saúde ou cria algum desconforto no seio da sociedade. Por exemplo, o Sharia, através do Coran e Hadith, através de Hadith, já especificou que cebola, consumir a cebola, o cheiro de cebola é detestável a pessoa consumir e entrar nas fileiras do Salat. Consumir cebola e entrar nas fileiras do Salat, está claro. E alho também, consumir e entrar nas fileiras do Salat é detestável. O Sunna aqui já determinou. Por quê? Porque isto cria um desconforto para os seus vizinhos, as pessoas que estão mais próximas. E para além destes, que já foram clarificados, entra todo tipo de alimento que tenha mesmas características. Qualquer alimento que tenha mesmas características ou cria os mesmos, portanto, desconfortos, portanto, entra no grupo da cebola e do alho. Portanto, é detestável nós consumirmos e logo entrarmos no masjid. Por isto cria o desconforto e cria a distração do próximo. Em vez de ele estar devoto e concentrado à adoração de Allah, ele sente-se incomodado e até ao ponto de esquecer de recitar a sua Al-Fatiha, porque ele já, atenção, esta cebola, portanto, está a me prejudicar. Portanto, para hoje, inshallah, terminamos neste capítulo. E inshallah a partir da manhã iremos desenvolver mais outros capítulos. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.